sou Erika Magalhães, sou artista visual, eu sou mineira da cidade de Muriaé e moro no Rio desde 2011. No ano de 2020 eu passei em São Paulo fazendo residência artística e agora eu estou em Minas Gerais novamente, na cidade de Ouro Preto, devido à pandemia de coronavírus. Eu me formei na UERJ, tive a formação em artes visuais pela UERJ e agora eu desenvolvo o mestrado também na UERJ, no PPGarts. O meu trabalho, o que eu desenvolvo no mestrado é uma pesquisa em torno do meu trabalho artístico, que é com escultura, onde eu trabalho principalmente com concreto armado e porcelana. Eu comecei a me interessar por arte através do desenho, eu sempre desenhei, nunca parei de desenhar, desde a infância, né? Comecei a fazer, aí fiz cursos de aprimoração, desenho. Na cidade de Ouro Preto, onde eu morei também, eu sempre participava de cursos livres, oficinas, nos festivais que tinha, assim. E foi a cidade que mais me aproximou do universo das artes visuais. No início, assim, né, que me aproximou, assim, que me colocou em contato. Aí eu sempre trabalhei com alguma coisa de pintura, tudo bastante autodidata também, mas eu acredito que a formação da UERJ foi muito importante para mim, foi a minha formação assim, artística, eu acredito que tenha a sua principal base na minha formação da UERJ, onde eu tive contato com grandes artistas, assim, professores artistas que me passaram de forma muito clara essa forma de pensar, essa forma estética de se pensar, né? Uma coisa que a UERJ me ensinou, assim, que eu aprendi lá, foi a aprender a olhar. Dentro da escultura propriamente dita, que é o que eu faço, assim, principalmente, em termos de arte, eu também sou autodidata, eu aprendi fora, assim, da academia. Mas na UERJ eu aprendi a olhar, e eu acho que isso que foi, assim, formador da minha mentalidade artística, assim. Eu acho que a primeira coisa que o artista precisa saber, aprender, é isso, a lidar com o olhar, e é com isso que ele está trabalhando, e aí comecei a olhar o que eu fazia e comecei a entender esteticamente a minha produção, assim. Eu trabalhava, a minha primeira formação é em farmácia bioquímica, então eu trabalhava com farmácia e fazia faculdade, então tinha assim, um dia muito cheio, eu não tinha ateliê, então os meus trabalhos eram muito feitos no celular, porque eu conseguia fazer em qualquer lugar que eu tivesse. Eu fazia um trabalho, eu fazia na rua, no ônibus, no metrô. Então trabalhei bastante com modificação de imagem assim, em celular. E depois, quando eu parei de trabalhar com farmácia, e eu comecei a trabalhar no ateliê da UERJ e experimentar com o concreto, que é um material que eu já tinha familiaridade, assim, eu conhecia a forma de se produzir, assim, as formas, porque meu pai trabalhava com obra e ele me levava, assim, eu conhecia, assim, o mecanismo do concreto, né? E eu comecei a experimentar no ateliê da UERJ e lá começou a sair os primeiros trabalhos. Nesse momento eu morava na Glória, no Rio de Janeiro, né, no bairro da Glória, e é um bairro em que tem uma atividade muito grande do que no Rio se chamam de shopping chão, que são, em outros lugares chamam mercado de pulga, enfim, outros nomes, que são as pessoas que vendem coisas na calçada. Essas pessoas, elas têm uma atividade, assim, que eu acredito que é bem complexa, elas reviram os descartes, as lixeiras, enfim, tudo que é descartado pela população
e ela faz uma reciclagem, ela escolhe ali coisas que ela quer vender, né, que ela acha que vai vender e expõe à venda, geralmente nas calçadas mesmo, no chão. Morando ali na Glória, eu sempre me encantava por algum objeto ou outro, porque, enfim, são objetos com muita história, né? Às vezes objetos que têm muitas marcas, assim, objetos antigos, fotografia, então, às vezes até próteses de coluna, enfim, acha-se de um tudo ali, né? E, bom, eu morando ali, passando ali o tempo inteiro, essa coisa de ter treinado o olhar, eu comecei a ver esses objetos com um olhar assim, mais interessada, mais aguçada também por perceber que esses objetos estavam também comunicando. Assim. Existe ali uma arqueologia do próprio contemporâneo, uma arqueologia do consumo, né? Ali estão os escombros do consumo, assim. Ali está tudo que está sendo consumido e descartado. Enfim, eles fazem essa reciclagem, dar essa sobrevida aos objetos. Olhando para isso, eu comecei a pensar formas de incluir esses objetos no meu trabalho. Eu comecei a adquirir algumas coisas no Shopping Chão. E, enfim, sempre tendo em mente essa ideia de que eles traziam, que eles vinham de um lugar e estariam indo para outro, então que tinha ali uma espécie de um trabalho arqueológico que primeiramente é feito por esses catadores, né, que fazem essa curadoria do que eles vão expor, principalmente, e depois, né, com esse trabalho, com esse objeto no ateliê, eu começava a tentar relacionar isso com o concreto armado, que enfim, eu pensava também o concreto como sendo um lugar da cidade, um lugar que também abriga esses objetos. E aí eu começo a adquirir principalmente porcelana, que é um tipo de objeto que me interessa bastante e que ele tem um contraste, diria, tanto físico quanto material e de significado, assim, com o concreto, né? Foi ali que meus experimentos deram mais certo e eu comecei a fazer uma espécie de montagem, né, entre o objeto de porcelana e o concreto, invertendo as ordens de sustentação, fazendo a porcelana sustentar o concreto. Isso me levou a pensar em formas de se erguer, pensando também, eu pensava que essa construção era uma construção também de um corpo. Penso hoje em dia que eu acho que isso tem muito a ver, um corpo perdido, né? Um corpo que eu encontro destroços dele nesses sítios arqueológicos e através desses escombros eu vou tentando reconstruí-lo assim, no ateliê, sabe? Esse trabalho foi o que eu mais desenvolvi, assim, com concreto e porcelana, objetos de vidro, taças, coisas desse tipo, objetos de uso doméstico, tentando fazer um diálogo, né, entre o que é doméstico, né, o que é do lar, o que é delicado, que vem de um universo da manufatura e o universo do trabalho, o universo do trabalho formal, vamos dizer assim, da construção, da cidade, do urbano, enfim, de toda a paisagem, né, através do concreto. Eu penso muito nisso como montagem mesmo, trazendo elementos que são assim, de universos distintos, que ao mesmo tempo eles convivem o tempo todo na sociedade, né?
esses objetos estão sendo abrigados nesses castelos de concreto e, enfim, as pessoas estão utilizando. Acredito que essa fragilidade da porcelana, em contraste com a força de sustentação do concreto, cria uma imagem que é poderosa, assim, ela entra e principalmente quando eu inverto a ordem, né, de sustentação, coloca a porcelana sustentar o concreto e gerando uma tensão também muito grande na peça, né? Essa tensão é importante para mim, assim, até por pensar uma questão do corpo. Eu acredito que o nosso corpo, principalmente o meu corpo, é um corpo que vive em tensão, uma tensão constante na sociedade, e eu tento reconstruir esse corpo de uma forma que ele seja mais real na escultura do que ele é na realidade, assim, pelo menos do que ele é no espelho, né? Mais real do que ele é no espelho, na verdade. A minha produção dessas esculturas, como eu disse, ela começou na UERJ, né, no ateliê da UERJ, e hoje em dia eu estou sem ateliê por causa da pandemia. Eu acabei indo para São Paulo fazer residência, acabou a residência, eu fiquei sem ateliê para produzir, e devido à pandemia ficou muito difícil também conseguir um lugar, e eu tenho estado assim parada na minha produção de esculturas. Ainda continuo fazendo assim coisas de desenho, até alguma coisa que eu poderia arriscar que seria uma pintura, mas o trabalho de escultura durante a pandemia foi feito bem lentamente. Alguma coisa eu cheguei a fazer dentro de casa mesmo, no quintal, e um trabalho bastante interessante, que foi importante, assim, mas acredito que a pandemia ela teve um impacto muito grande, assim, na minha produção, e principalmente no fluxo que eu estava dando na minha carreira enquanto artista, que eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, né? E quando começou a pandemia, e de repente tudo fecha, e enfim, é decretado quarentena. Então, assim, eu estava num movimento, né, de sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, começar a fazer os contatos lá, e fui arrebatada dessa proposta que eu tinha colocado para mim, e, enfim, mandada para dentro de casa, né? A minha carreira como artista foi, enfim, como eu disse, a UERJ ela foi tão importante como na minha formação, como na minha carreira também, porque, bom, ali eu fiz as minhas primeiras exposições, e depois eu vim fazer outras exposições a convite de curadores que são professores, ou ex-alunos, ou pessoas da pós-graduação que já estavam fazendo curadoria e me chamaram para as minhas primeiras exposições. Então tudo começou muito ali, assim. O curador Marcelo Campos, por exemplo, foi importante, que ele me chamou para exposições importantes, como no Museu de Arte do Rio, por exemplo, que é
É uma exposição que está em vigente no momento, até setembro, se tudo der certo, no Museu de Arte do Rio, a exposição Casa Carioca, tem um trabalho meu lá. Então, assim, a minha carreira nunca foi muito através dos editais que eu consegui, assim, exposições. Foi muito mesmo pelos contatos, uma exposição e conheci uma outra pessoa que começava a pensar um novo projeto, assim. Eu sempre tive uma coisa de mostrar meu trabalho para as pessoas, chamar as pessoas no ateliê para vir no trabalho, sabe? E acabou que eu acho que isso foi o que mais alavancou, assim, a minha carreira. Quem quiser conhecer, então a exposição agora, né, no Museu de Arte do Rio, como eu já disse, na Galeria Modernistas também, em Santa Teresa, tem um trabalho meu em exposição e a galeria está funcionando por agendamento. Também tem uma em São Paulo, mas que fecha agora, no final, no meio de maio, também já está fechando, na Galeria Jaqueline Martins. Bom, agradeço a todos, espero que tenham gostado, espero que conheçam o trabalho e muito obrigado.